Será que essas substâncias são capazes de curar a enfermidade? Não temos a resposta, mas temos sim uma certeza. Este assunto cairá nos vestibulares de 2020 e possivelmente ainda por alguns anos. O que podemos dizer sobre esta substância? A cloroquina possui átomos de nitrogênio e possui o elemento cloro, o que leva ao termo cloro. A presença do nitrogênio ligado a carbonos saturados leva-nos à função química amina. Por isso, o nome termina em ina. Logicamente que esse nome não segue uma regra oficial, mas é daí que vem essa terminação. Agora vamos dar uma olhada na hidroxicloroquina. Na hidroxicloroquina temos a presença das funções que já apareciam na cloroquina, mas agora temos a presença do grupo OH. O grupo OH, que na química orgânica é designado por hidroxi. Por isso, hidroxicloroquina, quando se adiciona o OH, quando se adiciona o grupo hidroxi, o grupo OH, na substância cloroquina, obtém-se a hidroxicloroquina. Por isso, a hidroxicloroquina é um derivado da cloroquina. Há uma pequena diferença na estrutura, mas como sabemos na química, uma pequena diferença, um único átomo, pode mudar totalmente as propriedades de uma substância. Eu não sou médico, então não posso nem querer falar aqui sobre o bem ou o mal que essas substâncias fazem no corpo humano. Não bastaria ser químico, teria que ser médico. Repare que na hidroxicloroquina existe um grupo funcional diferente que nos leva à função química álcool, quando a hidroxila está ligada a um carbono que só faz ligações simples, é o grupo álcool. Nós podemos então perceber que há uma série de reações químicas que a hidroxicloroquina consegue fazer, que a cloroquina não consegue fazer, devido à presença do grupo OH. E uma pequena conversa entre nós aqui, sem querer aqui dar uma de médico, o ser humano não pode cometer esse erro. Nós só avançamos como civilização devido a uma organização das coisas. Então, as pessoas devem falar daquilo que estudaram profundamente. Quem não faz isso está naquele seleto grupo dos ignorantes. Uma substância tão importante que poderia salvar vidas e nós ficamos enrolando e não batemos logo o martelo. A questão é que ela também pode tirar vidas. Existem relatos de efeitos colaterais que essas substâncias podem causar nos seres humanos, como por exemplo, cegueira parcial. Por isso, devido aos efeitos colaterais, é que se faz tanto estudo sobre uma substância. E esses estudos são feitos com grupos muito grandes de pessoas e por um longo tempo. Enfim, para casos que já estão numa situação crítica, essas substâncias têm sido utilizadas. Por outro lado, há cientistas que já afirmam que essas substâncias elas devem ser aplicadas antes que o vírus possa atingir o pulmão. Não fica claro para todo mundo como a química orgânica tem feito parte da nossa vida, não é mesmo? Eu quero apresentar para você aqui esse livro. É o livro base da química orgânica. Quando o assunto é carbono, o Solomons é um cientista que pesquisou muito sobre essa área e tem muita autoridade para falar. Quando a gente fala em química orgânica, existe muito problema
existe muita variação nos livros de ensino médio. E muitas vezes nós somos obrigados a tirar a dúvida com o Solomon. Então o que acontece? Hoje, a química orgânica é o centro das atenções. São cientistas, estudiosos da química orgânica, o centro da salvação do mundo hoje. Fica muito claro que vestibulares vão cobrar sobre química orgânica. Os grupos funcionais presentes nessas substâncias irão ser alvos dos próximos vestibulares. Estude bastante a função álcool com a presença da hidroxila ligada a um carbono saturado. Em outras situações onde a função amina aparece, mas para uma situação do cotidiano, o caso mais comum são as vitaminas. Agora nos aparece a cloroquina e a hidroxicloroquina. E a função amina, então agora aparece novamente em nossa vida. Quando você ingere um alimento, o alimento é apenas um carregador de nutrientes. Ele leva para dentro de você substâncias de 5 grupos, que são os nutrientes. São carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas. Lógico que um único alimento dificilmente levará para você todos os nutrientes que você precisa. Aqui no canal temos algumas aulas sobre bioquímica. Também temos, como foi mostrado, o halogênio ligado a um átomo de carbono. O halogênio aparecendo numa cadeia carbônica. Os halogênios, eles aparecem numa tabela periódica lá na família 7A. Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. Flúor, cloro, bromo, iodo, diastato. Muito bem. Esse é o estudo que a gente faz aqui sobre essas duas substâncias. Tudo indica que essas substâncias salvarão realmente vidas. Mas não se engane. O estudo que é feito para se definir se uma substância pode ser usada como medicamento, ele é meticuloso, porque há efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, eles diferem de pessoa para pessoa. Então o ideal é que se faça um estudo detalhado para saber que grupos de pessoas podem usar esse medicamento e que grupos não podem. Que as pessoas estão vendo o que é o dia a dia de um cientista. Muito estudo. Muito empenho. É necessário protocolos rígidos, rigorosos. E essas pessoas levam à salvação de vidas e muitas vezes as pessoas nem percebem. Uma coisa que está sendo mostrada também, para que uma descoberta científica seja realizada, muita gente é mobilizada no campo da ciência. Um pequeno pesquisador e um grande pesquisador. Eles vão dando as mãos para que se chegue a uma descoberta científica. Muitas mãos são usadas para se chegar a uma descoberta científica. Nenhum pesquisador está sozinho num laboratório X, num país X, fazendo sua pesquisa. Então esse drama que nós estamos vivendo, além de muitas outras coisas positivas que ele tem trazido, uma delas é as pessoas estão vendo o valor da ciência. E onde que começa a ciência? Começa no estudo lá, no ensino fundamental, seguido do ensino médio. As pessoas que depois se tornam, lá na frente, cientistas, são pessoas que tiveram um bom ensino fundamental e depois um real ensino médio.
Você acha mesmo que uma pessoa que passa o ensino médio inteiro fazendo pinturas, fazendo cópias, essa pessoa vai lá na frente ser do exército da ciência? Você percebe que não, né? Eu espero que depois de tudo isso que o mundo está passando, as pessoas levem o estudo de uma maneira mais séria. Não seria muito interessante continuarmos assim, onde todo mundo tem que fazer as disciplinas do ensino médio. Mas seria bastante interessante que houvesse ensino médio de verdade para quem quiser encarar ensino médio, onde a pessoa passa o ensino médio inteiro fazendo listas de exercícios com os colegas, fazendo cópias, fazendo pinturas que na verdade já deveriam ter parado lá pela quinta série. Como é que se estuda química? Como é que se estuda física? Como é que se estuda matemática? Com a profundidade necessária. Então as provas que verificam o aprendizado têm que ter um nível de profundidade como é o nível do vestibular, como é o nível da FUVEST, como é o nível da Unicamp, como é o nível das questões do Enem. A química, a física, a matemática sejam realizadas nas escolas de uma maneira profunda como deve ser. Isso é muito importante para que a gente tenha um grupo científico forte no nosso país. Nessa hora nós estamos vendo a importância da ciência. Não dá também para fazer ciência por meio de faculdades de mentira. É necessário que as faculdades sejam bastante sérias, que as faculdades tenham um certo nível de dificuldade para os alunos, para que se atinja um nível que seja realmente um nível científico desses alunos quando se formam. Sabe, aquela pessoa que estuda mais ou menos, aquela pessoa que faz um estudo meia boca, essa pessoa não vale para o exército científico. Então eu repito para você. Pessoas com um bom ensino fundamental e depois, um país que tem um ensino médio de verdade. Olha, eu repito aqui, o que é o ensino médio de verdade? É um ensino médio onde o cara, quando chega na escola, ele tenha coisas realmente de complexidade para ele estudar. A ciência, ela está tendo uma chance de aparecer para as pessoas que muitas vezes esquecem dela. Muitas vezes os próprios governantes não entendem o valor da ciência, quando, por exemplo, cortam verbas para pesquisa científica. É um grande tapa na cara da sociedade o que está acontecendo. E muito bom que isso esteja acontecendo. Por este ponto de vista, é algo muito interessante tudo isso que está ocorrendo. Mas é claro que ninguém quer ver essa situação se prolongar. E se a gente pudesse aqui parar todas as mortes, seria essa a vontade de todos nós.